Olá, pessoas amadas! Sejam bem-vindas à série Rica, assim na Terra como no Céu. E o tema desse episódio é Como ganhar as riquezas eternas ou como receber as riquezas eternas. Bom, eu vou ler aqui também um capítulo de Lucas, vou ler alguns versículos, mas eu já vou resumir para você que Deus, Ele avalia como você usa as riquezas terrenas e a partir disso, a partir dessa observação de como Ele vê que você está usando as riquezas terrenas, Ele decide se você pode receber as riquezas do reino ou não. Se você sabe lidar com as riquezas terrenas, você vai conseguir lidar com as riquezas do céu. Se você não sabe lidar nem com as riquezas daqui dessa terra, que dirá com as riquezas do céu? E também Deus vai observar se você é uma pessoa digna de confiança. E quando eu falo digna de confiança, quer dizer o seguinte: se você está caminhando de acordo com os princípios dele, é de acordo com o que ele valoriza. E às vezes para você algum princípio pode não fazer sentido, mas você precisa começar a se relacionar com Deus para observar como ele está enxergando aquela situação, como ele enxergou, como que ele olha para aquela situação. E aí você consegue perceber qual é o princípio que está relacionado com aquilo que ele disse, por exemplo, aqui nessa parábola que eu vou ler, e aí você diz, agora eu entendi, porque às vezes para você não faz sentido, porque você não entende com relação a qual princípio isso diz respeito, e por isso Deus valoriza, tá bom? Mas deixa eu ler aqui a parábola, vou ler parte da parábola. Gente, eu começo essa parábola no vídeo anterior e agora eu vou continuar no versículo 10. Então, é a parábola do administrador astuto, que está em Lucas, capítulo 16, e eu vou ler do versículo 10 até o versículo 14. Então, vamos lá. Jesus diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Gente, quem ouve isso e não pegou o começo dessa parábola, de repente está achando que Deus está falando de uma pessoa que foi super honesta e administrou bens de acordo com o que nós estamos pensando que é aqui na Terra. E quando você vai para o começo da parábola, você percebe que não, que o administrador via lá nas suas anotações que uma pessoa devia, deixa eu pegar aqui para poder falar certo, devia 100 potes de azeite, e o administrador dizia assim, escreve aí 50 ao invés de 100. Olhando de forma natural, você diz assim, como assim? Ele devia 100 e fez a pessoa anotar que era 50? Tá errado, é desonesto, roubou, não tá certo. Mas Deus está olhando para um princípio. Deus está olhando para outra coisa. Por isso que é preciso perceber a forma como Deus vê as coisas. E eu não estou falando que você deve ser desonesto. Eu estou falando para você olhar para o princípio, tá bom? E o que Jesus estava valorizando nessa situação em que o cara estava fazendo isso? Quando a pessoa devia 100, ele dizia escreve 50. O que Jesus estava valorizando nessa parábola aqui? Ele estava valorizando a vontade do administrador de fazer amigos, de usar o dinheiro como ferramenta para fazer amigos. Era para isso que ele estava olhando. Ele não estava olhando para o dinheiro em si. Nesse caso, ele estava vendo como o lucro
a perda do dinheiro. Lembra que eu já falei isso em outro episódio? Em que, às vezes, perder dinheiro é lucro. E nesse caso, era lucro quando o cara perdia dinheiro para quê? Para ganhar amigos. Isso é o que vale para Deus. Então, quando Jesus diz assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito, isso diz respeito à fidelidade também das coisas de Deus, fidelidade com relação aos princípios. Quem é fiel a Deus, fiel aos princípios, fiel às vontades dele, fiel ao que ele valoriza, no pouco vai ser fiel no muito. E aí ele segue, né? Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Ou seja, você está usando a riqueza desse mundo, como por exemplo o dinheiro, para fazer amigos, ou você está usando dinheiro, que é uma das riquezas desse mundo, apenas para fazer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro? Como é isso? Deus não valoriza o dinheiro. Deus, nesse caso, está valorizando mais a amizade. Entende? Então é sobre o que você valoriza. É sobre isso. Você está sendo fiel aos princípios de Deus ou você está sendo fiel a mamon, a ganhar mais dinheiro? O que é? Se você estiver sendo fiel aos princípios de Deus, você vai receber mais dele. Mas se você estiver sendo fiel a mamon, a ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, você não está sendo uma pessoa digna de confiança para receber mais do que Deus tem para te dar. Bom, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Você está sendo uma pessoa digna de confiança com relação às coisas de Deus? Ou não? Sempre tem que olhar para as coisas de Deus. Com relação a tudo que é do reino, ao que tem valor para Deus. Você está sendo uma pessoa digna de confiança para receber mais daquilo na sua vida? E ele segue: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, uma pessoa que só quer usar o dinheiro para ganhar mais dinheiro, essa pessoa, ela não está olhando para o dinheiro com os olhos de Deus. Deus quer que o dinheiro seja usado como ferramenta para ajudar pessoas, para fazer amigos. Sempre é sobre pessoas. O dinheiro é para ser uma ferramenta, para ser usada como uma expressão de amor, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!